A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui felizes em poder estar aqui nessa noite, adorando o nome do Senhor Jesus. Recebemos aqui um convite para estar trazendo uma palavra. Eu quero falar daquilo que Deus gerar no meu coração, acerca do tema que nós estamos trabalhando, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, pega a sua Bíblia, por favor. Abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero aqui justificar a ausência da minha esposa. Ela ficou lá cuidando da obra da Cidade Nova, para eu poder estar aqui hoje, irmãos. Mas ela mandou o abraço dela para os irmãos, amém? A igreja recebe o abraço dela. Glória a Deus, aleluia. Também trago o abraço de toda a nossa congregação, o BPC Cidade Nova. Que Deus possa vos abençoar. Nós trazemos aqui o nosso abraço em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite ler o texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala misericórdia que eu espero. Amém? Todo mundo encontrou, né, irmãos? Quem não achou, olha aqui para frente, está aqui o texto aqui atrás. Vamos ler, irmãos, o texto vai dizer assim. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Irmãos, fecha os teus olhos nessa noite. Eu quero dirigir uma palavra de oração nesse momento. Pai querido, Pai santo, nós estamos diante da tua presença e eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha falar ao coração do teu povo, Pai, aquilo que eles precisam ouvir. Nós estamos aqui, Senhor Deus querido, para bendizer, exaltar e glorificar o teu santo nome. Mas também estamos aqui para ouvir a tua poderosa palavra. Fala, Deus, porque nós que somos teus servos estamos dispostos a ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui hoje, Pai amado, prontos para viver as estratégias do Senhor para a igreja. Fala, Deus, porque o nosso coração precisa ouvir a tua voz. Eu te peço nessa noite que nós possamos também guardar estas palavras que vão sair desse altar, dentro do nosso coração, para que o teu nome continue sendo glorificado sobre as nossas vidas. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos,
O tema desse quarto dia de propósito que nós estamos vai falar acerca da igreja estratégica, ou a estratégia da igreja. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos entender que existe um projeto, existe um plano, a qual Deus, Ele, desde a antiguidade, já tinha colocado no seu coração, para que eu e você pudéssemos chegar aqui nessa noite, sermos tocados pela palavra e fazermos parte do plano de salvação do Senhor. Então existe uma estratégia de Deus para a igreja, existe uma estratégia imprimida no coração de Deus, para que a igreja continue professando, pregando e levando o evangelho, como diz a palavra, a toda a criatura. Porque na verdade, nós somos pregadores que não temos mensagem própria. Nós somos pregadores que não temos uma mensagem nossa. A mensagem que nós pregamos não é nossa. A mensagem que nós pregamos não vem da nossa mente, não vem daquilo que nós queremos pregar, mas a mensagem que nós pregamos, ela vem do coração de Deus. Porque o evangelho é as boas novas do Senhor. O evangelho é a pregação daquilo que Deus tem para a sua igreja. Então nós não temos uma mensagem própria. Nós não podemos dizer: eu tenho domínio da mensagem, eu tenho domínio daquilo que eu estou dizendo. Na verdade, nós pregamos o que está na Bíblia, e tudo aquilo que está sendo pregado, que está fora da Bíblia, tem que ser descartado. Mas aquilo que está dentro da palavra de Deus tem que ser respeitado, tem que ser tomado como nota na nossa vida espiritual, na nossa vida em todos os aspectos. Porque uma palavra aqui que eu quero dizer para você é que Deus, Ele chegou nesta casa aqui, e Ele chegou aqui para fazer algo acontecer sobre a tua história. Ele chegou aqui para fazer algo acontecer sobre a tua vida. O meu Deus não chegou aqui para perder tempo, ou você também não chegou aqui para perder tempo. Se você veio aqui pensando que Deus não está ouvindo o que você está clamando, deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus continua com os teus ouvidos atentos a tudo aquilo que eu e você precisa, a tudo aquilo que eu e você temos deixado no altar do Senhor. E olhando para esse texto aqui da palavra de Deus, eu quero aqui meditar juntamente com você, porque nesse momento, se nós formos analisar o primeiro versículo desta palavra, ele vai dizer assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Aonde é que Jesus estava? Em casa. Aí quando nós olhamos para isso, nós vamos começar a pensar que talvez Jesus estava dentro da casa dele, talvez Jesus estava dentro do lar dele. Mas na verdade, irmãos, alguns estudiosos vão dizer que esta casa aqui, alguns vão concordar também, que essa casa aqui não era a casa de Jesus, mas era a casa de Pedro. Interessante que, sendo esta a casa de Pedro, a primeira coisa que me vem à mente é quando Jesus chama Pedro. Porque quando Jesus vai chamar Pedro, Pedro está frustrado. Quando Jesus vai chamar Pedro, Pedro está sem esperança. Quando Jesus vai chamar Pedro, Pedro já tinha trabalhado a noite inteira. Quando Jesus vai chamar Pedro para o ministério da palavra, Pedro estava ali vivendo a adversidade sobre a tua vida. E talvez não é diferente daquilo que eu e você estamos passando. Talvez nesse dia de hoje você tenha passado por algumas aflições, por algumas dificuldades, por alguns problemas na sua vida. Algumas coisas estão precisando ser colocadas em ordem sobre a tua vida. E aí você entrou nesse culto aqui preocupado porque você ainda não alcançou o teu resultado. Você talvez está preocupado porque talvez você ainda não alcançou aquilo que você está buscando da parte do Senhor. Mas irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando ele vê Pedro pela primeira vez ali na beira da praia, ele vai ali falar com Pedro. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, eu preciso do teu barco para que eu possa pregar a palavra.
E aí me chama a atenção, irmãos, que Pedro, ele cede o barco dele para Jesus pregar a palavra. Isso me dá a entender o quê? Que Pedro deixou com que a sua vida, o barco da sua vida, fosse transformado em um púlpito onde se pregasse a palavra de Deus. Ei, irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: a minha e a sua vida precisa sim ser um púlpito onde se prega a palavra de Deus. Aquilo que está sobre a minha e sobre a tua vida tem que transparecer a glória de Deus. Aquilo que eu e você faz para o reino do Senhor tem que prevalecer para o reino de Deus. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória continua sendo dele, porque ele ainda continua sendo o mesmo Deus. E a palavra de Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Então a palavra de Deus, ela faz me pensar que a glória continua sendo dele, e enquanto a glória continuar sendo dele, o nome dele vai continuar sendo exaltado sobre a minha e sobre a tua vida. Mas Pedro não estava contente em somente deixar Jesus fazer da sua vida um barco onde se prega, um púlpito onde se prega a palavra. Não, Pedro agora vai chamar Jesus para dentro da sua própria casa, porque quem recebe Jesus, irmãos, ele vai com Jesus. Aonde Jesus estiver, ele vai. Aonde ele vai, Jesus está com ele, porque ele sabe que aonde Jesus está, algo diferente acontece. E deixa eu dizer para você uma coisa: o meu Jesus, ele já chegou aqui nesta casa, e ele está dizendo para mim e para a sua vida: eu quero entrar dentro do teu lar, eu quero entrar dentro da tua vida, e lá dentro eu quero fazer com que o meu projeto, lá dentro eu quero fazer com que as minhas estratégias, elas sejam usadas para transformar a vida de pessoas. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro agora recebe Jesus dentro da sua casa também, porque quem recebe Jesus não está contente somente em tê-lo no momento da mensagem, mas se contenta também em tê-lo dentro da sua própria casa. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, ele quer entrar dentro do seu lar para mudar tudo aquilo que está precisando ser mudado. Deus, ele quer entrar dentro da tua história para fazer de você algo diferente, alguém diferente, uma pessoa diferente. Porque quando esta palavra aqui que está sendo pregada, ela for colocada dentro do seu coração, Deus, ele vai fazer milagres acontecer sobre a tua vida, mas depende das estratégias que ele tem colocado sobre a tua história. Agora, dentro desta casa, Jesus está e ele começa a pregar. Jesus começa a anunciar o Evangelho. E aqui, meus irmãos, me chama a atenção mais uma coisa: que quando Jesus ele começa a pregar a sua mensagem, antes desse dia, quando Jesus desce às águas, quando ele se levanta, o Espírito Santo desce sobre ele. João Batista olha para ele e fala assim: olha, ele é o Cristo, segui a ele. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que todas as pessoas começaram a ir até Jesus e estavam com expectativas acerca da vida de Jesus. Aí Jesus ainda não tinha pregado, mas quando ele vai pregar pela primeira vez, isso me chama a atenção, que causa expectativa na vida das pessoas. Aqueles que estão em volta de Jesus, sabendo que ele ali era o enviado de Deus na terra, quando vão ouvir a primeira mensagem, as expectativas surgem dentro dos corações. Talvez a expectativa de muitos naquele dia era: será que ele vai falar de alguma coisa do céu? Será que ele vai falar de alguma coisa que aconteceu lá no céu? Será que ele vai falar talvez de uma bênção que eu estou precisando? Será que ele vai abrir a boca dele para dizer uma palavra, para que eu possa ser curado, transformado e mudado pela sua palavra? As expectativas surgiram no coração das pessoas. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora Jesus, quando vai pregar, o pregador é diferente, mas a mensagem continua sendo a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus sobre a terra.
As expectativas das pessoas estavam sobre as palavras de Jesus. E Jesus pronunciava os seus ensinamentos. E nesse dia Jesus estava dentro desta casa, provavelmente a casa de Pedro. E aqui as pessoas que estão em Cafarnaum começam a saber que Jesus está naquele lugar. E eles começam a se ajuntar dentro daquela casa. Eles começam a ir para aquele lar. Eles começam a ir para aquela casa para ouvir a palavra. Eles começam a ir ali para receber algo que Jesus tinha para dar para eles. E agora aquelas pessoas vão começar a se juntar dentro daquela casa. E agora, irmãos, esse ajuntamento de pessoas estava tão grande, a qual as portas, elas estavam tomadas, não tinha como entrar dentro do lugar. Não tinha como entrar sobre aquela casa. Por quê? Porque o lugar estava tomado de pessoas. Porque, irmãos, aonde tem palavra, vidas estão lá para ouvir a palavra. Aonde tem palavra, onde se prega a palavra de Deus, pode ficar tranquilo que Deus, Ele cuida do resto. O crescimento é consequência da palavra que se prega no altar. Porque a palavra que se prega no altar, ela é sim aquilo que atrai multidões para a presença de Jesus. Então o crescimento dessa igreja estava ligado com a palavra. O povo começou a ir até Jesus porque, conhecendo a sua palavra, colocando em prática os seus ensinamentos, as histórias de pessoas eram mudadas por intermédio da palavra que Jesus pregava. E agora Jesus está pregando, a multidão está em volta da casa, a janela está tomada de pessoas. E aí chega 4 homens. E aqui nós vamos entender o papel da igreja. Porque o papel da igreja não é simplesmente abrir a igreja e simplesmente pregar a palavra. Mas o papel da igreja é trazer vidas para perto de Jesus. Quando eu vejo esses 4 homens aqui, que entendiam, que sabiam quem era Jesus, esses 4 homens, eles vão ali pegar o seu amigo paralítico. Ele vem ali, pega aquele paralítico, coloca sobre os seus ombros e começam a ir em direção aonde está Jesus. Irmão, nós precisamos fazer isso. O que muitas das vezes está faltando é que nós venhamos fazer isso, trazer vidas para este lugar, trazer pessoas para que o evangelho seja pregado sobre estas vidas. Porque, irmãos, lá fora tem um monte de gente que está precisando ouvir a palavra e não tem a oportunidade de ouvir. Mas você pode ser esse canal onde você vai trazer vidas para dentro da casa do Senhor. E quando você traz para dentro da casa, Deus, Ele muda tudo. Esses 4 homens aqui, eles chegam naquele lugar e observam que não tinha como entrar pela porta daquele lugar, não tinha como entrar pela janela daquele lugar, não tinha outro jeito de entrar ali. Só que eles usaram de estratégia. E aqui entra o papel da igreja, a nossa estratégia de trazer o doente para a presença de quem pode curar. Porque às vezes você pode dizer: Jesus, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei colocar as mãos para orar pelo enfermo, mas eu vou levar para alguém que pode fazer alguma coisa. Eu vou levar para alguém que pode mudar a história desta vida aí. Aí a Bíblia diz que esses homens se aproximam da casa com aquele paralítico em seus ombros. Nós precisamos, irmãos, entender que existem vidas lá fora que estão paralíticas, que precisam conhecer o evangelho que você conhece. Talvez, irmãos, Deus está te acordando nessa noite para que você possa se lembrar de alguém, para que você possa trazer para a presença de Jesus, para que Jesus possa operar um milagre na vida desta pessoa. Esses 4 homens aqui, eles não guardaram aquela novidade somente para eles, mas eles levaram o seu amigo incapacitado para a presença de Jesus. Quando eles sobem por cima da casa, eles descobrem um lugar, no local correspondente aonde Jesus está. E quando eles colocam aquele paralítico na frente de Jesus, Jesus, ele vai olhar para a fé daqueles homens. Ele vai ver a intenção do coração daquelas pessoas. Eles veem que esses homens, eles estão querendo ajudar alguém que não pode caminhar sozinho. Eles veem que, Jesus vê que esses homens chegaram ali, mas chegaram com fé, com convicção, entendendo que Jesus podia mudar a história daquela alma, daquela vida que estava ali.
Aí a Bíblia diz que quando aquele homem é colocado de frente de Jesus, Jesus olha para aquele homem e diz isso: perdoados estão os teus pecados. Quando ele diz perdoados estão os teus pecados, isso nos faz indagar, mas por quê? Que Jesus não podia dizer direto assim: olha, você pode levantar daí e pode caminhar porque eu estou te curando. Por que Jesus não podia dizer assim: olha, levanta daí, toma a tua cama e vai para a sua casa logo de cara? Não, Jesus ele fala: perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? A preocupação de Jesus estava com a alma daquele homem. Aquele homem precisava ser perdoado dos seus pecados. Aquele homem talvez estava condicionado daquela maneira por conta de um pecado que ele tinha. Mas a Bíblia diz aqui que quando esses homens eles ouvem Jesus liberando esta palavra, eles começam a indagar: mas espera aí, quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Eles começam a razoar entre os seus corações, e muitas das vezes acontece isso. Os escribas e fariseus da época se reuniram ali e começaram a falar: viu, quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Agora ele vem aí falar blasfêmia. Só que Jesus ele conhece a minha e a sua vida. Ele conhece o meu e o seu coração. E Jesus conhecia o coração daquele homem. E aqui me faz entender que nós temos que tomar cuidado com aquilo que está entrando na nossa mente. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que está entrando dentro do nosso coração, porque Jesus ainda conhece o meu e o seu coração. E se o nosso coração ele estiver contaminado, Jesus ele precisa tirar essa contaminação e colocar a presença dele dentro de você. Então nós precisamos, irmãos, entender isso, que nós não podemos deixar com que os pecados, as coisas do mundo venham tomar o lugar que é de Deus na nossa vida. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, viu, perdoados estão os teus pecados. Os outros questionam. Irmãos, Jesus ele só poderia liberar esta palavra se ele fosse fazer o maior sacrifício que a humanidade já recebeu. E a Bíblia diz que ele foi até o final, sendo obediente até a morte, morte de cruz, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado, para que eu e você pudesse chegar aqui num culto como esse, ouvir uma mensagem como essa aqui, e entender que nós precisamos mudar, que nós precisamos mudar de direção, mudar de pensamento. Não é as nossas atitudes não tem que ser como as atitudes do mundo, mas a nossa atitude tem que ser atitude de igreja, porque igreja, irmãos, acolhe, igreja recebe, igreja agrega, igreja povoa o céu. Igreja, irmãos, não está na terra para perder tempo, igreja está na terra para fazer a diferença, e você precisa ser esta igreja que vai fazer a diferença no século que nós estamos. Aqueles homens estavam questionando Jesus: como é que você pode falar que você vai perdoar? Só Deus pode perdoar. Só que aí Jesus conhece o coração deles e diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa? Irmãos, estas pessoas que estavam ali eram mais ou menos aquelas que Jesus estava falando assim: olha, é o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus, que se engasgam com mosquito e engolem um camelo, não entram no céu e nem deixa quem quer entrar no céu. E aí a Bíblia diz que nós temos que ser diferente. Nós não podemos ser como os escribas e fariseus daquele tempo lá. Nós precisamos ser diferentes, porque a igreja foi chamada para fazer a diferença.
A igreja não foi chamada para se conformar com esse século, mas foi chamada para fazer a diferença nesse século, mas foi chamada para transformar vidas. E deixa eu dizer para você uma coisa: se você é parte dessa igreja, você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele está dizendo para você: é você mesmo que eu vou usar para que esse século seja transformado, é você mesmo que eu vou usar para que vidas se convertam ao Evangelho, é você mesmo que eu vou usar para fazer a diferença na terra. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele olha para aquele paralítico, a condição dele, e Ele fala assim: viu, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele olha para aquele paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele libera 3 palavras sobre a vida daquele homem que transformaram a vida dele. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando ele diz levanta-te, ele está dizendo para mim e para você, viu? Se coloque em pé, porque eu vou falar contigo. Se posiciona como crente, porque eu estou querendo falar contigo. Se posiciona como profeta, porque eu quero falar contigo. Ele está dizendo para mim e para a sua vida: se coloca de pé, porque eu vou falar contigo. Aí Jesus diz: olha, levanta-te. Interessante que quem tem Jesus na sua vida não precisa falar nada. Jesus defende ele. Imagina a situação daquele homem incapacitado e vendo as pessoas questionando acerca da vida dele, mas ele não fala nada, porque ele sabia que quando ele está com Jesus, ele não precisa falar nada, porque Jesus fala por ele. Porque Jesus continua sendo o meu e o seu advogado. Ele continua sendo o meu e o seu Deus. Aí esse homem, irmãos, ele recebe esta primeira ordem: levanta-te. Depois a segunda ordem que ele recebe de Jesus: toma a tua cama. Isso me faz entender que aquilo que estava carregando ele a vida inteira, era ele que ia colocar nas suas costas para dizer: eu venci. Você é vencedor porque Jesus é contigo. Você é vencedor porque Jesus está na tua casa. Você é vencedor porque Jesus está dentro do teu lar. Jesus, Ele está mudando a tua história. Você não é mais a mesma pessoa. Você precisa entender que a partir do momento em que você teve acesso a Jesus e você recebeu Jesus sobre a tua vida, mudou tudo na tua história. Não é mais a mesma coisa. As coisas velhas já passaram, e diz o Senhor nessa noite: eis que tudo se faz novo sobre a tua história, igreja. Aí Jesus diz para aquele homem: toma essa cama aí, vai para a tua casa. Ou seja, Jesus está mandando ele para o endereço certo. Só que me chama a atenção que ele vai para a sua casa, mas com certeza a presença de Jesus estava no coração dele. Enquanto nós estivermos com a presença de Deus na nossa vida, nós somos muito mais do que vitoriosos. Porque Jesus, irmãos, Ele se posiciona hoje para defender a sua igreja. E Ele diz assim, pastor Davi: as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor. A minha igreja continua sendo minha igreja, e eu continuo sendo Deus
Deus desta igreja, Rebaicho, bem calabassúria andarabai, ei calamandarabassúria. A minha igreja, ela tem um advogado. A minha igreja ainda tem um leão da tribo de Judá que se levanta para defender. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus.